Olá, meus amados irmãos, mais uma vez, é uma satisfação, é um prazer, é uma honra estar aqui reunido com vocês para junto darmos continuidade à nossa pequena palestra que temos aqui no canal Jailson HMTV. Toda quarta e todo domingo nós estamos postando aqui no nosso canal vídeo novo, certo? Então, e eu também quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal Jailson HMTV e não se esqueça de dar o like, que é muito importante. Muito bem. Vamos abrir as escrituras mais uma vez no capítulo 2, verso 17 do livro do Apocalipse. Capítulo 2, versículo 17 do livro do Apocalipse, para nós dar início à nossa pequena e humilde palestra aqui no canal Jailson HMTV. Apocalipse, capítulo 2, verso 17, diz assim as escrituras sagradas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Maná escondido. E darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E baseado mais uma vez nessa escritura de Apocalipse, capítulo 2, verso 17, o nosso tema hoje é o maná escondido. Esse é o tema da nossa humilde e pequena palestra aqui no canal Jailson HMTV. O maná escondido. Agora eu te pergunto, meu querido irmão, você, especificamente o povo da mensagem da hora, o povo da mensagem do tempo do fim, o povo que crê que Deus enviou um profeta e esse profeta manifestou o ministério do sétimo anjo, que foi o irmão William Marlon Branham. Especificamente para vocês. E aí? Vocês estão comendo esse maná escondido? Que tipo de alimento vocês estão se alimentando? Que tipo de comida vocês estão comendo nessa hora do tempo do fim? Irmão, a ciência médica diz que no decorrer dos tempos, os alimentos estão trazendo não mais saúde, mas alguns alimentos, e não são poucos, estão prejudicando a saúde das pessoas. Agora, qual é o motivo? Eu me lembro, no meu tempo de jovem, lá para os anos 80, que o jovem, as pessoas, eram saudáveis. Por quê? Porque os alimentos naquela época não era de, sabe, como é que não passava por nenhum processo tóxico. Não passava por não era fabricado em empresas. As pessoas naquela época plantavam, né, nos seus roçados, feijão, e a gente ia lá no roçado e colhia o feijão, né? A galinha caipira, né? As galinhas eram criadas em casa. Então, naquela época, os alimentos eram mais saudáveis. Mas no decorrer dos tempos, os alimentos passaram pelas indústrias de fabricação. E aí, foram colocados produtos. Esses alimentos, cada dia que se passa, eles estão contaminando as pessoas. Antigamente, os alimentos eram saudáveis para as pessoas. Hoje, muitos alimentos que você come e se alimenta, está trazendo problemas de saúde para as pessoas. E eu digo isso com experiência. Eu sou um doente renal. Eu tenho problema renal. O meu problema renal não foi por causa de alimento, mas sim por causa de problema de pressão alta. E isso prejudicou meus rins. E eu faço tratamento de hemodiálise 3 vezes por semana e eu vejo que cada vez que eu vou para o hospital fazer meu tratamento, tem pessoas novas passando pelo mesmo processo que eu, por causa de certos tipos de alimento. Então você veja que o alimento, no decorrer do tempo, as coisas vão mudando e não para melhor, para pior. Já dentro da área espiritual é a mesma condição. Você vê nos anos 80, anos 90,
como era a pregação. Os pregadores falavam sobre salvação, sobre isso, vida eterna. Mas veja, do ano 2000 para cá, veja como mudou as pregações, os ensinamentos. Ninguém fala mais sobre salvação, ninguém mais fala sobre vida eterna. Não, acabou-se. É só prosperidade. É como você ganhar dinheiro, é como você prosperar. Veja o tipo, e eu estou falando isso dentro da área espiritual, dentro da esfera espiritual. Você veja que tipo de alimento que as pessoas estão se alimentando. Assim como os alimentos naturais estão prejudicando a saúde de muita gente, também na área espiritual, o alimento que muitos pastores, muitos ministros estão alimentando as pessoas, também está prejudicando a sua saúde espiritual. Por isso que Paulo fala sobre pessoas doentes, fracos. Aqui, ó. Deixa eu tomar a escritura. Aqui no livro eu quero só ler essa escritura para você ver o que é que Paulo fala aqui em Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Olha aqui, ó. Versículo 1 e 2 de Romanos. Veja o que é que Paulo diz. Olha, ora, quando ao que está enfermo na fé. Por que está enfermo na fé? O profeta nos ensinou que fé é revelação. E por que ele está enfermo na fé, na revelação? Porque essa revelação que ele está recebendo está contaminada. É uma fé que está trazendo contaminação para esse tipo de gente. Irmãos, ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não com contendas sobre dúvida. Porque um crê que tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. Mas isso aqui, Paulo está levando para a esfera espiritual. Dentro da mensagem está assim, e está muito assim dentro da mensagem. Porque muitos pastores da mensagem, muitos crentes da mensagem, eles não querem se alimentar com o alimento do dia, com a comida do dia. Eles querem se alimentar com legume. Com rudimento ainda, pastores com 40 anos de mensagem, ainda alimenta o povo com um alimento de legumes, que é com rudimento, ainda fica batendo em cima de batismo, ceia, trindade, mulher pregadora, veste. E ele não entende que tem um alimento escondido, que tem um maná escondido, que é para se alimentar. Mas a Bíblia fala bem claro, irmão, que isso é individual. Olha aí, ó. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito das igrejas diz às igrejas, ao que vencer. Vencer o quê? Hein? Então você tem que passar por uma batalha, que a Bíblia chama em Apocalipse de a batalha do Armagedon. Você tem que passar por essa batalha para você comer desse alimento, desse maná escondido. E essa batalha é uma batalha espiritual. E o campo de batalha está aqui na sua mente, diz o profeta, na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada. Ele diz que aqui na mente é o lugar da batalha. Então, como é que ele vai comer? Ele tem de vencer, ele tem de ser... Vencer o quê, irmão? Vencer esses dogmas, esses credos. Vencer o rudimento. Para entrar na nova aliança. Para se alimentar com esse alimento escondido, com o maná escondido. E muitos pastores da mensagem ainda está comendo legume. Quer dizer, ainda está alimentando as suas ovelhas com rudimento. E o rudimento não produz fé de rapto. Eu quero deixar isso bem claro. Rudimento não produz fé de rapto. Então, para você comer essa comida, esse alimento, esse maná escondido, você tem que vencer. Vencer os dogmas. Vencer a você mesmo. Será que isso que o irmão Jair está falando, isso está na mensagem, isso está na Bíblia? Hein? Tem uma batalha.
Você, pastor da mensagem, você, irmão da mensagem, que crê que Deus enviou o profeta, você tem de ter essa luta e você tem de fazer o que é para você fazer. Agora, eu queria começar aqui com a mensagem, por que as pessoas são tão inconstantes? Essa mensagem o profeta pregou no dia 11 de janeiro, 11 de janeiro de 1956. Por que as pessoas são tão inconstantes? Olha o que ele diz aqui no parágrafo 56 dessa mensagem. Por que as pessoas são tão inconstantes? Olha o que ele diz. Agora, vamos observar. Agora, observamos que este maná, quando caía, ele está aqui falando do que acontecia com o povo de Israel. Lá, quando o povo saiu do Egito, estava pronto para entrar na terra da promessa, e eles passaram lá 40 anos no deserto. E o profeta disse, agora observamos que este maná, quando caía, Deus o enviara para prover vida aos filhos de Israel em sua jornada. Então ele estava numa jornada, então Deus, para prover vida aos filhos de Israel, ele mandava aquele alimento. Então Deus disse a Moisés e Arão que fizeram uma grande panela dourada e enchesse completamente de maná e colocasse no lugar santo ou no lugar santíssimo, junto à arca. Tá vendo aí? Onde estava lá, junto à arca. E este maná era para ser posto perto da arca. E ali nunca desvanecia e nunca envelhecia, ele nunca perdia a doçura, sempre estava bom ali dentro. Então, você veja que o processo disso, isso era para esse alimento que caía, esse maná que caía, era para a jornada do povo, para dar vida ao povo de Israel a caminhar sua jornada. Então, aqueles que rejeitam esse maná no nosso tempo, porque o profeta nos ensina que durante todas as eras, Deus estava enviando maná escondido. Eu vou ler isso para vocês depois. Em todas as eras, Deus estava enviando esse maná escondido. Para fazer o quê? Para prover vida aos filhos, a seus filhos. A jornada que eles estavam seguindo. E hoje, nós estamos no final de tudo. Então Deus, mais uma vez, nos enviou um alimento escondido. E de acordo com a Bíblia, é só o indivíduo que recebe, não é para todo mundo não, é o indivíduo, é o eleito. Aquele que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Aquele que foi representado no ministério do sétimo anjo. Porque ele disse no primeiro selo 58, que ele foi enviado para um povo, que você faz parte desse povo, aonde o sétimo anjo foi enviado para esse povo, que você faz parte desse povo, você está se alimentando com esse tipo de alimento, com o maná escondido no dia de hoje. Porque isso faz o quê? Isso provê vida. Vida. Os fracos, os que estão se alimentando com alimento de rudimentos, com dogma, eles são fracos. Eles estão doentes. Meu Deus, você veja que como o natural e o espiritual andam junto. O que acontece no natural também acontece no espiritual, meu irmão. Tá vendo aqui? Agora, irmão, eu quero ler algumas escrituras onde fala sobre esse maná, né? Esse maná que Deus enviou para prover vida para o povo de Israel quando eles estavam na sua jornada. Vamos tomar o livro de Êxodo. É o segundo livro do Pentateuco. Livro de Êxodo. Livro de Êxodo. Fica depois de Gênesis. É o segundo livro do Antigo Testamento. Capítulo 16. Do livro de Êxodo. Verso 33 ao 35 do livro de Êxodo. Olha o que é que a escritura do Antigo Testamento fala sobre esse maná, sobre esse alimento
que Deus enviava para prover vida para os filhos de Israel na sua jornada até a terra prometida. E disse também Moisés e Arão: toma um vaso e mede nele um grumet cheio de maná, e põe diante do Senhor em guarda para as vossas gerações. Verso 34. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, e assim Arão o pôs diante do testemunho em guardar. Verso 35. E comeram os filhos de Israel o maná 40 anos. Foi o período que eles ficaram ali no deserto. 40 anos. Até que entraram na terra. Até que entraram em terra habitada. E comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Então, durante os desertos, ali eles comeram aquele maná. Quando eles entram na terra da promessa, cessou. Por quê? Porque eles entraram na promessa. E a mesma coisa, irmão, é hoje. Hein? A mesma coisa é hoje. Estamos se alimentando desse maná escondido para entrar na terra da promessa. É quando você entra na terra da promessa que o profeta de Deus nos ensina na mensagem Paradoxo de 62, se não estiver equivocado, que a terra da promessa é a abertura do selo. A licença. Meu Jesus, isso é tremendo demais. Vamos continuar com as escrituras. Agora vamos para Números, capítulo 11. Números, capítulo 11, versículo 7. E era o maná como semente de coentro. Como semente. E era o maná como semente de coentro. E a sua cor como a cor de bélio. Olha aí, Número, capítulo 11, verso 7. Vamos para o Salmo agora. Salmos 78, versículo 24 do Salmo 78. E fizera chover sobre eles o maná para comerem, e tivesse dado do trigo do céu. 25. Salmo 78, 24, agora o 25. Cada um comeu o pão dos poderosos e mandou comer com abundância. Tá vendo aí, irmão? Veja aí a promessa que Deus fez para Israel quando eles estavam na jornada. Mas isso, quando eles já entraram na terra da promessa, isso cessou. A mesma coisa é hoje numa esfera espiritual, irmão. Quando você entra na terra da promessa, e essa terra da promessa, irmão, não está futurista, não. Ela já está aqui para trás, porque a terra da promessa foi a abertura do livro, foi a revelação dos selos. E quando você, irmão, entra aí dentro, cessa. Porque você agora entra numa nova aliança, num novo pacto, num novo ministério. Meu Deus. Agora vamos ver, irmão, o que é que Jesus falou sobre isso, sobre esse maná. O próprio Jesus falando sobre esse maná no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Do Evangelho de João. Vamos ver o que Jesus fala desse alimento que Deus proveu para o povo de Israel enquanto estava na sua jornada, mas quando eles entram na terra prometida, na terra de Canaã, isso cessa. A mesma coisa é hoje. Você está se alimentando com um alimento escondido. Mas quando você entra na terra da promessa, e a terra da promessa é a abertura do selo, é um novo concerto, é um novo pacto. Quando você entra nisso, esse alimento cessa. Agora você vai se alimentar com outro alimento escondido que estava dentro da terra da promessa. Meu Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26 ao 28. Do Evangelho de João. Jesus falando do maná. Veja, vamos lá. Jesus respondeu e disse: na verdade,
Na verdade vos digo que me buscais não pelo sinal que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Olha aqui o tipo de alimento que Jesus está falando. Hoje muitos pastores da mensagem estão aí se alimentando com um alimento que perece, que é o alimento que Paulo disse que passou. Que devemos agora prosseguir para a perfeição. E disse, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Olha a obra de Deus. Muitas pessoas dizem que fazem a obra de Deus. Muitas pessoas dizem que fazem a obra de Deus, irmão. Mas na realidade, elas não estão fazendo a obra de Deus porque elas não creem naquilo que Deus enviou. E durante 7 anos da igreja, Deus enviou 7 mensageiros. E eles não creram. Agora os eleitos sim. Vamos continuar aqui ainda. Em João 26 até o 38. E disse, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e cremos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, Deus deu a comer o pão do céu. Disse Jesus, disse depois Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E disse-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não tem fome. Não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Você veja o tipo de Jesus, o pão que ele estava dando para o povo. Agora, irmão, isso foi há 2.000 anos atrás. Agora, Jesus, nesse tempo, e quando eu digo nesse tempo, não é nosso tempo, foi no tempo do 7º anjo. Ele desceu novamente com o pão do céu. Não aquele pão do céu há 2.000 anos atrás, mas o pão do céu que ele trouxe no tempo do fim. E disse, pois, o Senhor, dá-me sempre desse pão. E Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, nem quem crê em mim nunca terá sede. Mas vos disse que também vos me viste e contudo não creste. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus nasceu do céu, desceu do céu, mas a Bíblia diz que ele nasceu de Maria. Mas ele está dizendo que eu desci do céu. Então, exatamente no que aconteceu na primeira vinda, aconteceu na vinda do tempo do fim. O anjo forte desceu do céu e trouxe o alimento do dia. Trouxe o livrinho aberto para você entrar na terra prometida. Meu Deus. Vamos para o versículo 53 até o versículo 55, até o 58 do Evangelho de João, capítulo 6. Jesus falando ainda do maná. Vamos lá. E Jesus, pois, disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não bebeste o sangue, não terá vida em vós mesmo. Você veja que o profeta disse que nós estamos se alimentando não com a carne de um homem, mas com a carne do Filho do Homem, que é o corpo, palavra do Filho do Homem. Ele diz assim na mensagem, os dias dos últimos dias, ele diz assim, ó, o 7º anjo é mensageiro do Filho do Homem, e nós estamos se alimentando com o corpo, palavra do Filho do Homem. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Você veja que Jesus está profetizando algo que ia acontecer no último dia. E esse último dia foi em 63, quando terminou a era da igreja.
Porque a minha carne é verdadeiramente e comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. E aí, meus queridos irmãos? Olha aí, que coisa linda. Que tipo de alimento está se alimentando? Qual é o maná que tu está aí comendo? É os dogmas? Que foi criado dentro da mensagem? Da hora? São os rudimentos? Ou tu está aí comendo do maná escondido que foi prometido pelas Escrituras? Vamos adiante com o profeta de Deus. Vamos tomar aqui o livro das Eras. Livro das Eras. O nosso tema é o maná escondido. O livro das Eras. O livro das Eras. Página 183 do livro das Eras. 183 do livro das Eras. 183 do livro das Eras. 183 do livro das 7 eras da igreja. Aqui. Olha o que é que o profeta diz. 183. Ele diz aqui, ó. Preste atenção. Preste atenção. Isso aqui é importante, irmão. Isso aqui você precisa entender isso aqui. Olha o que o profeta diz. Sua palavra era o pão. Sua palavra era o pão. Era o maná perfeito. Tá vendo aí? É o tipo de maná, irmão, que devemos comer hoje. O maná perfeito. O qual, se alguém viver dele, nunca morrerá. Mas logo após a morte dos pais, ninguém parecia conhecer a exata verdade, e em poucos tempos este maná parecia ter ficado escondido do povo. Mas em cada era, Deus começou a dar de volta por revelação. A cada era. O que estava escondido, até que nesse último dia, de acordo com Apocalipse 10:7, um profeta virá e revelará todos os mistérios. Então o Senhor virá. Então cada era, Deus estava revelando um maná escondido, que tinha se perdido lá atrás. Mas quando o 7º anjo estivesse na terra, a vinda do Senhor viria. E o que que ele trazia na sua vinda? Uma nova aliança. A terra da promessa. A revelação dos selos. O livro aberto. Agora, em cada era, digo, os mensageiros receberam verdades escondidas. Porém, eles não receberam somente para si mesmos. Mas é como aconteceu quando os discípulos foram convidados para servir pão e peixe às multidões. Jesus dava alimento para eles, por sua vez, o dava às pessoas. Ele estava falando daí, aquele partir de pão, quando ele estava alimentando aquelas pessoas, estava se referindo às eras da igreja, porque cada era recebeu uma parte da palavra, do maná escondido. Deus dá seu maná escondido ao vencedor. Ei, irmão, é o vencedor. Tu tem de vencer. Aí você diz, mas vencer o quê, irmão Jair? Os dogmas, os credos, que foi criado dentro da mensagem da era. Que foi criado dentro da mensagem da hora. Você tem que vencer isso, esses dogmas, esses credos, para você entrar na terra da promessa. Não pode se dar a outra maneira. Não pode ser de outra maneira. Ele não abrirá os seus tesouros àqueles que rejeitam o que já está revelado. Então não. O que era para ser revelado já foi tudo revelado. Hoje, estamos sendo beneficiados por essas revelações que já foi revelado. E quando você rejeita isso, essas promessas, você não vai comer do maná escondido e não vai poder entrar na terra da promessa.
E o profeta continua. O que esteve dizendo acerca do mensageiro de cada era, recebendo de Deus uma porção da verdade original do Pentecoste, está tipificado no Velho Testamento, onde Moisés foi ordenado a tomar três medidas. Tomar 3 medidas. E meia de maná e colocar no vaso de ouro para por detrás do véu do Santo dos Santos. Lá, o sumo sacerdote de cada geração podia entrar com o sangue sacrificial. Então ele podia tomar uma pequena porção desse maná, porque ele não se entregava, o qual era parte do original, e comê-lo agora, em cada era. Ao mensageiro do Senhor, para aquela era, foi dada a revelação de Deus para aquele período específico. Uma vez que o mensageiro fosse iluminado pela verdade, ele traria essa verdade ao povo. E aqueles cujos ouvidos foram abertos pelo Espírito ouvirão essa verdade e criará nela e viveriam. Oh, glória a Deus. Tá vendo, irmão? Tá vendo aí? Olha aí. O que tem de pastores, de crentes mortos dentro da mensagem da hora? Por quê, irmão? Por quê? Eles não estão recebendo vida para viverem. Porque eles estão rejeitando o alimento que foi entregue para nós no tempo do fim. E por isso não entraram na terra da promessa. É por isso que tudo que eles pregam, eles levam para o futuro. Para o futuro. Lá para 2034, 2050, 2060. Não, ainda vai acontecer isso, ainda vai acontecer aquilo. E as coisas, irmão, está cumprida e nós estamos sendo beneficiados. Pois bem, há também a ideia, olha, aqui é uma chave tremenda. Pois bem, há também a ideia da futura participação do maná. Olha o que o profeta está dizendo. Pois bem, há também a ideia da futura participação do maná escondido. Eu penso que será a eterna participação da revelação de Jesus Cristo nas eras vindouras. Aí, irmão, muitos leem isso e dizem assim, tá vendo aí, irmão Jailson? Que isso é futuro ainda? Ainda vai se cumprir? É? É, irmão? Será? Vou ler novamente aqui. Pois bem, há também a ideia da futura participação do maná escondido. Eu penso que será a eterna participação da revelação de Jesus Cristo nas eras vindouras. O profeta, irmão, quando pregou isso, ele pregou em 60. Mas essa eras vindoura, ela começou em 63. E nós estamos vivendo dentro disso aqui, irmão. Porque a revelação de Jesus Cristo, irmão, não está para frente, ainda não vai acontecer. Está lá para trás, para 63. Eu vou mostrar para você aqui agora. Eu vou ler uma escritura. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Não, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 3. E vou te perguntar. Capítulo 1, versículo 3 de Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Isso aqui, irmão, passou 2000 anos para se cumprir. Esse tempo está próximo aqui que João falou. O tempo está próximo. Passou 2000 anos. E agora? Esse tempo está próximo, irmão? Está para trás. Está para trás. Ainda não está para o futuro. Ele já aconteceu. Já se cumpriu. Olha aqui. Então, essas eras vindouras que o profeta fala que vai ter a participação do maná escondido, também está para trás, que se cumpriu. E hoje estamos sendo beneficiados por isso. Mensagem Apocalipse, livro dos símbolos, de 1956. Do dia 17 de junho de 1956, parágrafo 75. Olha aqui, tradução do escrito da Bíblia. Olha o que é que o profeta diz. Preste atenção.
Ele está explicando Apocalipse capítulo 1, verso 3. Ele está explicando. Se nós pudermos entrar nisso agora. Olhe. Quando é que o tempo está próximo? Ele faz uma pergunta. Olhe. Quando é que o tempo está próximo? Quando? Porque que você for ler aqui, do que João falou, ele está dizendo aqui, Olha o que João diz. Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Esse tempo que está próximo para o tempo de João, passou 2000 anos para se cumprir. E agora? E para nós? Aí o profeta faz a pergunta. Quando é que esse tempo está próximo? Aí ele diz assim, quando a revelação de Jesus Cristo tiver sido revelada ao corpo de Cristo. E Cristo tiver sido revelado, não morto, mas vivo, vivendo na sua igreja, fazendo as mesmas coisas que ele fez. O mesmo ministério, o mesmo evangelho, o mesmo sinal. O Cristo ressuscitado, quando ele é revelado pelo seu anjo para a igreja. Então o tempo está à mão, e nunca houve um tempo desde aquele dia até hoje em que o mistério de Jesus Cristo tem sido revelado até nesses últimos anos. Então o tempo está próximo. Aleluia. Então, irmão, isso aqui se cumpriu. O anjo revelou a revelação de Jesus para a igreja. Então isso que o profeta falou também já se cumpriu. Hoje estamos sendo beneficiados pelo cumprimento cabal da revelação do sétimo anjo. Pois bem, há também a ideia da futura participação do maná escondido. Eu penso que será a eterna participação da revelação de Jesus Cristo nas eternas era vindoura. E essas eternas era vindoura, irmão, tá para trás. E hoje estamos sendo beneficiados pelo cumprimento cabal dos mistérios revelados pelo sétimo anjo. Porque o anjo revelou isso à igreja, a esposa de Cristo. Meu Deus. E aí, irmão? Está se alimentando com esse maná escondido que foi prometido para a era vindoura da igreja? Ou você está por aí comendo legume, hein? Rudimentos, dogmas, porque o que está assim dentro o que os pastores da mensagem criaram dentro da mensagem não é brincadeira, irmão. Quando você pega a mensagem do profeta e lê, limpa tudo que está na sua mente e esvazia tudo e começa a ler a mensagem, você vê que a maioria dos pastores da mensagem está distante da revelação do sétimo anjo. Estão muito longe. Por quê? Porque eles misturaram a palavra com dogma e credo e doutrina de homem. Irmão, eu quero ler aqui o último parágrafo para a gente encerrar a nossa palestra de hoje. O maná escondido. Esse é o tema da nossa palestra. Aqui no livro Conduta e Ordem do Doutrina da Igreja, volume 2. Volume 2, exatamente na página 563. Eu quero ler só isso aqui para gente, esses parágrafos aqui para a gente terminar a nossa palestra. Livro, quem tem a mensagem separada, é a mensagem Pergunta e Resposta número 15, do dia 15 de outubro de 1961, parágrafo 83. Eu vou ler aqui para a gente encerrar a nossa palestra de hoje. O profeta diz assim: na Bíblia, nós acabamos de passar por isso ali nas 7 eras da igreja. Jesus é o maná escondido. Mas o Jesus esse Jesus de hoje, irmão, não é o Jesus de 2000 anos atrás. É o Jesus de hoje. É a revelação do cielo. Cristo é o maná da igreja. Cristo é o maná da igreja. O que é o maná? Maná no Velho Testamento era aquilo que caía do céu, fresquinho, todas as noites, para sustentar a igreja em sua jornada. Isso é certo. Agora, no Novo Testamento, o que é o maná escondido? Um pouco mais e o mundo não me virá. Mas vós me virei, pois eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. Cristo é aquele maná escondido que vem de Deus lá do céu, fresquinho, todo dia, todos os dias. Amém? Irmão, que Deus nos ajude. Eu não estou aqui para querer criticar ninguém, mas o meu propósito aqui é te ajudar a ver que tipo de alimento tu está comendo, irmão. Assim como
o alimento natural prejudica a saúde, alguns tipos de alimento natural prejudica a saúde, muita gente hoje, no sentido espiritual, também está se prejudicando por alguns tipos de alimento dado por alguns pastores da mensagem da hora, tá bom? Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe e que as bênçãos do anjo do pacto, nosso Senhor Jesus Cristo, seja derramado em nossos corações e que a sua nova aliança possa nos beneficiar no tempo que nós estamos vivendo, tá bom? Que Deus abençoe e você, que ainda não é inscrito, se inscreva para nos ajudar e não se esqueça de dar o like, que é muito importante. Que Deus abençoe e, se Deus permitir, quarta-feira nós estamos de volta com todos vocês no nome do Senhor Jesus.